Caminhando calmamente pelas areias do mar da Galileia, Jesus avistou 2 irmãos, Simão e André. Eles estavam lançando suas redes, como faziam todos os dias. Era o que sabiam fazer. Jesus entrou no barco de Simão e pediu: afaste um pouco da margem. Depois, disse com firmeza: vá para águas mais profundas. Lance a rede. Simão hesitou. Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas se o Senhor está dizendo, eu vou lançar. E naquele instante, os peixes vieram em abundância. Era tanto peixe que as redes quase se arrebentaram. Precisaram de ajuda. Outro barco veio. Mesmo assim, os 2 barcos quase afundaram com a quantidade. Então, ao ver aquilo, Pedro caiu de joelhos. Senhor, afaste-se de mim. Eu sou pecador. O Senhor é santo demais para mim. Jesus o olhou com compaixão. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante, será Pedro, uma pedra. Vem comigo e te farei pescador de gente. Eles deixaram tudo na praia, redes, barcos, passado, e seguiram Jesus. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou: o que dizem sobre o Filho do Homem? Pedro respondeu sem hesitar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus te abençoe, Simão, filho de Jonas. Isso não veio de livros ou mestres. Foi o Pai quem te revelou. E agora eu te digo quem você é de verdade. Pedro, pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno conseguirão detê-la. E mais, te darei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. Que desligares, aqui será desligado logo. Depois, ao entardecer, Jesus insistiu: entrem no barco, vão adiante. Eles foram. Já era noite. Jesus ainda não tinha voltado. E por volta das 4 horas da madrugada, ele veio, caminhando sobre as águas. Os discípulos ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Pedro, impetuoso, respondeu: se é o Senhor, deixe-me ir até aí, sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, mas ao ver as ondas e o vento, teve medo. Começou a afundar. Senhor, salva-me. Jesus o segurou. Homem de pouca fé, por que duvidou? Subiram no barco. O vento parou. Todos se ajoelharam. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles cruzaram o mar e chegaram a Genezaré. Jesus então avisou: a Páscoa vem aí, e o Filho do Homem será entregue. Cantaram um hino. Subiram ao Monte das Oliveiras. Lá, Jesus disse: vocês vão se dispersar. Está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois da ressurreição, os encontrarei na Galileia. Pedro, impetuoso, declarou: todos podem te abandonar, e eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: mesmo que eu tenha que morrer, nunca negarei. E todos disseram o mesmo. Foram até o jardim do Getsêmani. Jesus pediu: fiquem aqui, orem comigo. Mas voltando, encontrou Pedro dormindo. Nem 1 hora, orem. A carne é fraca, mesmo quando o espírito quer. O traidor chegou, com um beijo. Judas, soldados o prenderam. Pedro, tomado por impulso, sacou uma espada, feriu o servo do sacerdote e dissecou-lhe a orelha.
Mas Jesus disse: guarde a espada, quem vive pela espada, morrerá por ela. Devo beber o cálice que o Pai me deu. Levaram Jesus. Pedro o seguiu de longe. No pátio, junto ao fogo, uma criada disse: você é um dos dele. Pedro negou: nem sei do que está falando. Outro reconheceu: estava com ele no jardim. Pedro jurou: eu nunca o vi. Um terceiro o acusou: seu sotaque te entrega. Pedro praguejou. Naquela mesma hora, o galo cantou. E Jesus, lá dentro, olhou para ele. Pedro se lembrou, caiu em si, chorou amargamente, mas não foi o fim. Mais tarde, à beira do mar de Tiberíades, Pedro disse: vou pescar. Os outros o seguiram, mas não pegaram nada. Ao amanhecer, viram alguém na praia. Pegaram algo? Não. Lancem do lado direito. Fizeram isso, e a rede quase se rompeu. O discípulo amado disse: é o Senhor. Pedro se lançou ao mar, nadou até ele. Na praia havia uma fogueira, pão e peixe. Jesus disse: tragam os peixes. Pedro puxou a rede com 153 grandes peixes, mas a rede não se rompeu. Sentaram, comeram juntos. Depois, Jesus olhou para ele: Pedro, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Então, alimente meus cordeiros. Segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Cuide das minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro se entristeceu. Senhor, o Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, alimente minhas ovelhas. Jesus concluiu: quando era jovem, você ia onde queria, mas um dia outro o conduzirá, indicando com isso como Pedro morreria, glorificando a Deus. E Jesus disse: siga. Pedro virou e perguntou sobre João. Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva, até que eu volte, o que importa? E Pedro seguiu, não apenas com os pés, mas com o coração. Pregou com coragem. No Pentecostes disse: irmãos, escutem, ninguém aqui está bêbado. É apenas 9 horas da manhã. O que vocês veem é o cumprimento da profecia. Deus derramará seu espírito. Jovens terão visões, velhos, sonhos. Milagres acontecerão. E todo aquele que clamar ao Senhor sempre será salvo. Jesus, o Nazareno, foi entregue por vocês, mas Deus o ressuscitou. A morte não o pôde deter. Davi já dizia: o Senhor está à minha direita, jamais serei abalado. Esse Jesus, Deus o exaltou. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Nós somos testemunhas. A multidão, com o coração tocado, perguntou: o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus, recebam o dom do Espírito Santo. E 3.000 pessoas se converteram. Pedro passou a andar em autoridade. No templo, encontrou um homem aleijado. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. O homem pulou, entrou no templo andando. A multidão se espantou. Pedro explicou: não fomos nós, foi a fé no nome de Jesus. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Ainda há tempo. Arrependam-se, voltem-se para Deus. E o evangelho se espalhou. Pedro viu o Espírito Santo descer sobre gentios. Percebeu que Deus não faz acepção. A salvação era para todos. Mesmo perseguido,
Mesmo preso, mesmo ameaçado, Pedro permaneceu. Um anjo o livrou da prisão. Ele testemunhou, pregou, alimentou as ovelhas, cumpriu o chamado. Pedro, aquele que negou, foi também aquele que levantou, que restaurou, que proclamou. Aquele que um dia teve medo se tornou uma rocha. A pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. Sempre e até hoje ela permanece em pé.